Até beleza, engenheiro Daniel na área, e estamos dando continuidade e quase finalizando essa parte do loop 1 de eletromagnetismo. Na verdade, o módulo inteiro de eletricidade e eletromagnetismo, tá, galera? Agora a gente fala da lei de Faraday, que ela é um complemento, assim, ela anda colada com certeza com a lei de Lenz, né? Eu já dei até um spoiler da aula passada sobre a lei de Faraday, porque eu não tinha como explicar a lei de Faraday sem falar um pouco da lei. Não tem como explicar um pouco a lei de Lenz se não tivesse como falar da lei de Faraday, que fala justamente de espiras. Foi justamente algo que caiu na prova, que é o que a gente vai dar uma olhada numa questãozinha aqui. Então, assim, lei de Faraday é muito tranquilo, tá, galera? Não tem bronca nenhuma. Então, assim, é só questãozinha conceitual. Nunca caiu uma questão de fato pra gente calcular, mas eu vou mostrar a forma aqui. A fórmula, vou lhe mostrar outra fórmula que você pode calcular também, que o CPC nunca cobrou, para você estar 100% preparado, engenheiro profissional e cair para dentro da prova do CPC, beleza, galera? Então bora pro que interessa, que é a lei de Faraday, algo muito tranquilo. A lei de Faraday, galera, ela explica justamente, eu vou até desenhar aqui o mesmo desenho para ficar algo um pouco didático para vocês. Você até não confundir, isso é muito importante, não confundir a lei de Faraday com a lei de Lenz. Porque a lei de Faraday, ela fala que numa espira, lembra? Numa espirazinha fechada. Quando eu chegar aqui, lembra do símbolozinho do fluxo magnético? Então, quando eu coloco um ímã aqui, tanto faz aqui, eu vou colocar norte, sul, vou colocar dessa forma aqui. Quando eu coloco um ímã, aproximo o ímã dentro de uma espira fechada, num fio assim, uma espirazinha que esteja no formato de espira fechada, o que é que vai acontecer? Por causa do fluxo magnético que está aqui, ó, lembra o que é que está acontecendo as linhas de campo no ímã, o que é que acontece? Elas saem do norte, vou até desenhar de outra cor aqui, para ficar algo bem legal, né? Você tem que lembrar desse conceito da aula 1 aqui, que é ímã, a gente usa até aqui. Você vê como todas as aulas são muito importantes. Então a linha sai do norte e vai para o sul, né? Isso aqui você já deve estar cansado de ouvir eu falar isso aqui. Isso é muito importante, tá? Então assim, eu tô pegando esse ímã. Ao redor desse ímã tem esse campo aqui, tá? Tem essas linhas de campo aqui. E o que é que está acontecendo? Eu aproximo ela na espira. O que é que falava a lei de Lenz? Que quando eu aproximo esse ímã, vai acontecer o que? Vai gerar um campo contrário. Contrário a esse que está aqui. Está nesse sentido aqui. Aqui eu não botei o sentido. Essa seta aqui ficou maravilhosa, né? Está nesse sentido aqui, saindo do norte e indo para o sul. Vai gerar um campo contrário a ele. Porque a ideia, a lei de Lenz diz que essa espira aí, ela não quer que esse ímã se mexa. Ela quer que fique tudo na estática. Ela não quer que varie, né? Ela não quer justamente essa variação aqui do fluxo magnético, ela não quer. Então vai gerar, de acordo com a lei de Lenz, o que aconteceria aqui? Gerar uma força contrária aqui, um campo contrário ao campo do ímã, para que esse ímã fique, né, fique estável. Ele não se mexa de forma nenhuma, não faça o fluxo variar. Por quê? Porque a lei de Faraday, galera, a lei de Faraday, ela é essa leizinha aqui, ó, fundamental, tá? Fundamental demais. Ela fala que de acordo aqui, ó, com a lei fala o seguinte: se eu variar o fluxo magnético em um determinado espaço de tempo, eu vou gerar uma força eletromotriz, que é nada mais é do que vou gerar uma corrente elétrica. Vou gerar uma força eletromotriz. Então, é justamente, eu falei um pouco ali na lei de Lenz sobre isso, mas eu não bati o martelo dizendo o que é que era, para não confundir muito a cabeça de vocês. Porque a lei de Lenz, ela fala justamente, né, sobre esse campo magnético que vai surgir contrário ao campo do ímã. Só que a lei de Lenz, ela fala que com a variação do fluxo magnético em um determinado espaço de tempo, vai existir uma força eletromotriz. Ou seja, vamos pegar aqui, eu tenho um ímã aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho um ímã e eu tenho a minha caneta aqui, quase uma espira, né? Tá quase, tá bem pertinho. Então assim, quando eu faço uma aproximação muito grande desse meu ímã a essa minha espira, né? Nesse caso aqui, o que é que tá acontecendo? O fluxo magnético tá variando, né? Esse fio aí tá variando em um espaço de tempo. Ou seja, vai
vai existir aqui uma força eletromotriz induzida, vai existir corrente elétrica, vai gerar essa corrente elétrica, vai aquele experimentozinho de fazer a luz piscar. Da mesma forma que, se eu estou com um ímã aqui e puxo ele para trás, aconteceu o que? Novamente, uma variação do meu fluxo magnético, né, em um espaço de tempo, e vai gerar uma corrente do mesmo jeito. Só que lembra, essas variações aqui também está imposto justamente quem? Está imposto o campo magnético, né? As linhas de campo, o fluxo, o que é que vai acontecer? Além de Lenz, vai surgir, né, o campo contrário, sempre ao movimento que vai estar acontecendo, né? E a força, a lei de Faraday fala justamente, né, sobre como calcular essa força eletromotriz, que nada mais é do que a variação de carga em um espaço de tempo. Nunca caiu para a gente calcular essa fórmula de fato aqui, porque eu acho que seriam questões muito tranquilas, coisas de ensino médio mesmo. O que caiu no CP100 mais de uma vez, tá? Mais de uma vez você vai encontrar muito a lei de Faraday, não a lei de Lenz, né? Só que a lei de Lenz é básica e ela anda com a lei de Faraday. Só que você vai encontrar muitas questõezinhas de lei de Faraday lá na sua prova. Pode abrir o caderno de questões aí. Eu passei o olho ali, né? Só aqui eu acho que eu já vi umas 4, né? Trouxe aqui uma que fala um pouco da lei de Lenz e lei de Faraday para vocês ficarem sempre com essa relação, mas existem outras questões que somente, né, pensando nesse conceitozinho da lei de Faraday, você consegue resolver, tá? Outra parte que não caiu no CP100, já pensando em loop 2, eu escrevi até, colocar aqui, ó, é um força eletromotriz. Força eletromotriz. A FEM, a famosa FEM. Uma parte interessante aqui, tá, galera? Que a gente pode brincar com a lei de Faraday. Como é que funciona aqui? Existe algo chamado que a gente pode aplicar a lei de Faraday para justamente condutores retilíneos. Condutores retilíneos. Um fio. Por exemplo, um fio. Se eu tivesse um fio aqui, ó. Vamos desenhar de novo aqui. Uma aplicaçãozinha que eu acho interessantíssima. E essa sim, pensando na nova cara do CP100, é que pode cair, tá? Vamos discutir um pouquinho ela aqui. Ó, vou desenhar um fio aqui, tá? Ixi, essa reta aí ficou, tá, maravilhosa. Vou melhorar ela aqui. Depois de todo esse tempo a gente ainda não consegue, né? Tá difícil, vamos lá. Aqui tá quase, ó. Um fio retilíneo aqui, tá, galera? Show. Esse fio, você sabe que qualquer pedaço de fio, até esse lápis aqui, ele tem cargas positivas e cargas negativas, né? Então, só que vamos pegar esse condutor retilíneo aí, esse fio, e vamos jogar ele dentro. Vamos botar um campo nele. Vamos botar um campo aqui. Deixa eu desenhar aqui. Um campozinho amarelo aqui, tá? Olha só que como isso aqui é interessante. Vou colocar um campo aqui. Vou colocar 3 bolinhas aqui. 3 bolinhas aqui. Vou colocar o campo. Deixa eu ver, vou colocar o campo para trás, para ficar uma visualização melhor para a câmera para vocês, tá? Você lembra, vetores, o xizinho representa o que? O vetor está entrando, o vetor está na direção de vocês aí, né? De acordo com a câmera. Se fosse um pontinho, seria ele vindo na minha direção. Então, ou seja, esse condutor retilíneo, esse fio aí, está ao redor de um campo aqui, um campo magnético. Tem um campo magnético apontado para vocês, né? Só que, o que é que acontece? Você concorda que esse fio aqui, como eu falei, ele tem cargas positivas e negativas, tá? Então, se eu pegar esse condutor retilíneo aqui e agora fazer isso aqui com ele aqui, ó. Na verdade, para não ficar um desenho muito estranho, tá aqui o condutor retilíneo. Se eu fizer esse movimento aqui, ó, se eu puxar ele para o lado, o que é que acontece? O que é que você acha que acontece baseado nessa sua carga de conhecimento que você conseguiu construir até agora? Então, galera, esse fio condutor aqui, esse condutor retilíneo, ele vai também, novamente aqui, ó, gerar uma força eletromotriz. Como assim? Você concorda comigo que eu tenho cargas elétricas aqui, né? Vou botar aqui uma carga elétrica aqui, ó. Tem uma carga elétrica aqui. Quando eu desloco o fio, você concorda comigo, pela lei de Newton, é óbvio, que todo mundo que está aqui dentro vai junto, né? Você está dentro de um ônibus, você está parado? Você não está parado, você está na mesma velocidade do ônibus. Então, se eu desloco o cabo, esse condutor retilíneo, para ser mais específico, você concorda comigo que a carga também vai ser deslocada. Se eu estou deslocando aqui, ó, para a minha direita, você concorda comigo que a carga, ela tem uma velocidade.
Não tem uma velocidade? Então, o que é que isso lhe remete? Lembra da regra da mão esquerda? Força eletromagnética, força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade, né? Força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. Lembra? Força, campo, velocidade para força magnética e a regra da mão direita para campo. Só para campo. Campo e o sentido da corrente. Essas regras são fundamentais e a gente vai usar aqui nessa questão que a gente vai fazer. Olha só. Se eu tenho um campo apontado para vocês. O campo está apontado para vocês. Eu tenho uma velocidade apontada para esse lado aqui. Esse sentido aqui, ó. Esse ângulo aqui tem 90 graus, né? Concorda comigo aqui? Se eu tenho um campo entrando e a velocidade nesse sentido aqui. Para que sentido está a minha força elétrica, força magnética? Para que sentido está a minha força magnética? Tá para cima. Tá para cima, concorda comigo? Aqui, ó. Força, campo, velocidade. Só que quem é que se mexe nesses movimentos? Na prática é o elétron. Se é um elétron que se movimenta, minha força está para onde? Minha força está para baixo. Não pode fazer isso aqui que eu fiz não, porque senão eu tô alterando o sentido aqui da velocidade. Mas nesse sentido aqui a minha força está para baixo. Estou mexendo o elétron aqui. Então você concorda comigo que nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma força elétrica, uma força magnética, na verdade, apontada para baixo. Ou seja, cargas negativas vão se acumular aqui, não vão? Mas se cargas negativas se acumularem aqui, as cargas não vão sumir. Elas não estão ligadas a nada, o fio está solto. O que está acontecendo então? Está ocorrendo uma diferença de potencial também aqui em cima, que está justamente gerando, né, vai gerar essa corrente elétrica e essa força eletromotriz. Só que não é para sempre. Não é para sempre. Todas as cargas elétricas não vão subir, nem todas as cargas positivas vão descer, porque tem um limite de espaço ali dentro. Ou seja, vai sobrar também cargas elétricas que estão aqui no meio, que elas não vão se conseguir deslocar. Por quê? Porque eu tenho um excesso de cargas negativas aqui. E carga negativa com carga negativa dá o quê? Uma força de repulsão. E eu tenho um excesso de cargas positivas aqui. Ou seja, a carga elétrica vai querer subir aqui. Então assim, a minha força elétrica, nesse tipo de caso, tá aqui para cima aqui, ó. Força elétrica. Aí vai ficar nessa. Eu tenho uma força magnética para baixo e eu tenho uma força elétrica para cima. A carga vai ficar ali naquela indecisão. Ou seja, você concorda comigo que minha força magnética é igual à minha força elétrica no condutor retilíneo, quando eu estou fazendo esse movimento? Então, qual é a formulazinha da força magnética? Carga vezes quem? Vezes velocidade vezes o campo vezes seno de θ. Quem é esse seno? É o ângulo entre quem? Velocidade, campo e velocidade, né? Ângulo entre campo e velocidade, não esquece disso não. E quem é a minha força elétrica? Tranquilo demais, né? É a própria carga, né? Vezes o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico. Essa é a fórmula geral da carga, né? Não lembro? Eu sei que tem Qzinho, Qzão, né? Lembra da constante, tudo mais dividido por D, só que o principal dela aqui é esse tipo de carga aqui. Lá é cargas muito fortes, tá? Aqui é carga no geral. Então assim, brincando com isso aí, a gente já consegue ver isso aqui, ó. Eu corto a carga, show de bola. Quem é seno? Nesse caso aqui, seno vai ser 1, concorda comigo? Seno de 90, o ângulo entre os dois aqui não dá. O ângulo entre os dois não é 90, vai dar 1. Nesse caso aqui daria menos 1, né? Nesse caso daria menos 1, mas vamos colocar que dá 1, né? Para ficar algo mais fácil para vocês aqui. Porque menos 1 vai depender muito do... Eu arbitrei aqui, né? Eu arbitrei aqui o campo para vocês, para ficar melhor a visualização. Mas no exemplo, né, que tem no livro, o campo tá na minha direção. Aí nesse caso seria 1, né? No ângulo de 90, não de 270. Então aqui sobraria somente a velocidade, o campo e aqui a própria forma do campo elétrico.
Só que o campo elétrico, você pode ser calculado lá na eletrostática da seguinte forma aqui, ó. Você pode calcular o campo elétrico pelo a forçazinha eletromotriz dividido por quem? Justamente pela a largura do condutor. A largura não, o tamanho do condutor, né? Indo mais a fundo aqui, na verdade, você pode estar lembrando da seguinte forma, que o campo elétrico, na verdade, é o... Eita, ficou um W. U ou V, né? Acho que algumas aulas eu chamei de V. Tanto faz aí a forma que você quiser chamar. Dividido pela distância, né? Que vai dar no mesmo aqui. Então aqui, brincando com essa fórmula, pegando esse L e jogando para esse lado de cá, né? Eu descubro que a minha força eletromotriz pode ser calculada da seguinte forma, ó. V multiplicado por B, que multiplica L. Esse sinal aqui, o menos 1 aqui, estaria um menos aqui, tá? Estaria um menos aqui, dependendo do ângulo. Então, assim, é outra forma de calcular, tá? Porque, como é que eu penso? Já pensou se a Marinha faz uma associação com isso aqui, ó? Em vez de ela lhe dar o VBL, famosão aqui, isso é um B, ela lhe desse aqui, ó, a variação do fluxo, lhe desse tudo e lhe desse a variação do fluxo e pedisse o tempo. Aí você jogava essa aqui dentro e saía misturando aí, descobria qual era o tempo que se moveu, poderia descobrir a variação do fluxo se ela desse o tempo também. Então, assim, eu acho que as abordagens, isso aqui é para condutores retilíneos, tá? Deixa eu escrever. Esse F ficou um pouco feio, né? Que é algo já para acrescentar para vocês aqui, que é algo que a Marinha não cobra, mas que eu acho que pode cobrar, né? Mas no geral é isso, galera. Assim, essa lei de Faraday é tranquilona demais, muito tranquila de verdade. Então aqui, ó, saca nessa questãozinha que caiu em 2012, uma questãozinha que agrega tanto essa parte aqui, né, de lei de Lenz quanto a lei de Faraday, que é o que a gente acabou de estudar. Então assim, ele pega, vamos lá, questão 1, 2012. Um pequeno ímã orientado de forma a ter seu polo positivo para cima é solto em queda livre. É solto, meu alarme aqui. É solto em queda livre dentro de um tubo cilíndrico de cobre. Beleza, então vamos lá. Um pequeno ímã orientado de o polo positivo para cima é solto em queda livre dentro do tubo, mantendo sempre a mesma orientação durante a sua queda. Nessas condições é correto afirmar. Então vamos lá. Foi o que ele acabou de dizer aqui, ó. Um tubo cilíndrico de cobre. Eu tenho aqui um cilindro. De cobre. Aqui você vai ter que ativar um gatilho bem interessante aqui. E ele me disse que tem um ímã aqui dentro, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vou colocar aqui. Aqui é o norte, aqui é o sul. Você sabe que deixa eu ver aqui de verde. O que é que acontece aqui com as linhas de campo, né? Ele soltou o ímã aqui. O que é que acontece com as linhas de campo? Elas saem do norte. Opa! Elas saem do norte e chegam ao sul, né? Vou colocar aqui a setinha para baixo, tá? Setinha para baixo. Beleza. O que é que ele quer que a gente use aqui? Vamos ler as alternativas, que a gente só entendeu isso, né? Já tem isso aqui e um espírito de cobre. Um espírito de cobre não. Aí é que está um gatilho interessante. Como é um tubo de cobre, você concorda que um tubo de cobre é composto por diversas espiras? Diversos círculozinhos aqui. Você já viu um cobre como é que é? Diversos espirazinhos aqui, ó. Subindo. Então assim, falou de ímã. Tem algo redondo? Tem algo redondo fechado? Opa, lei de Faraday, será? Então, vamos lá. Olha só. Se eu tô com um tubo de cobre, tem um ímã aqui. O tubo de cobre tem cargas. Qualquer coisa que tivesse ali teria cargas, né? E ainda mais de cobre. Tem cargas ali se movimentando. E quando eu pego Quando eu pego um ímã, um ímã que gera esse campo e aproximo ele dentro desse cobre aqui, eu joguei ele, o que é que vai gerar aqui?
lei de Lenz, que a gente precisa saber, e lei de Faraday. Lei de Lenz e lei de Faraday. Vamos lá, vamos ler a primeira alternativa aqui para a gente ter um norte. Ele está dizendo que esse processo não gera corrente elétrica no tubo. Eu não preciso nem ler o resto, né? Como assim? Que loucura é essa? Claro que gera. Eu tenho um ímã e eu tô aqui jogando dentro desse tubo de cobre aqui, que são diversas espiras, né? Eu poderia considerar isso. Mesmo que você não considere uma espira só, mas você sabe que eu tô variando, né? Meu fluxo magnético aqui. Por quê? Porque essa distância está diminuindo aqui, ó. Essa distância está diminuindo. Eu tô jogando dentro do tubo de cobre. Então, assim, pela lei de Faraday, o que é que fala a lei de Faraday? A lei de Faraday fala que com a variação do fluxo magnético em um determinado tempo, vai gerar sim corrente elétrica. Então isso aqui, galera, loucura. Loucura total. Viu? Mas vamos ler o resto. Vamos ler que o ideal é você, quando for marcar a alternativa, você entender tudo que está aqui errado. Então assim, pois o cobre não é um material ferromagnético, isso não tem nada a ver com a lei de Lenz e lei de Faraday, portanto não é traído por campo magnético. A única força que age sobre o ímã é a gravidade. Loucura. Loucura. Digo logo para vocês, como assim a única força que age sobre o campo é a gravidade? E a força eletromotriz? Né? E não é nem a força eletromotriz. E o campo? E o campo magnético que o ímã está gerando ali? E ainda digo mais, e o campo magnético que o ímã está gerando e o campo magnético que a espira, que no caso é o cobre, vai gerar no ímã. Porque lembra, já pela lei de Lenz, quando eu estou variando o fluxo, eu gero um campo no sentido contrário. Contrário ao campo que está aqui. Por quê? Porque ele não quer que esse ímã se mexa. Ele quer que o ímã fique estável, ele não quer variação do fluxo. Então, loucura dizer que a única força que age é a gravidade. Não, galera, loucura isso aqui, ó. E olha só que loucura. Aqui fala de gravidade. Letra C aqui, a única força que age é a gravidade. Pelo amor de Deus. E aqui, ó, de novo, ó. Se eu não me engano, a letra D, aqui, a letra E aqui, ó. A única força que age é a gravidade. Cortei 3 alternativas porque isso aqui é absurdo. Cortei 3 alternativas logo de cara. Não é só a gravidade que está agindo, não. E o campo? Se a gente for pensar em força elétrica também, e aí a gente vai entrando no mundo aqui, né? Então vamos ler a letra B. E a letra D, que foram as que sobraram, né? Gera uma corrente elétrica no sentido anti-horário, acho que eu escrevi no sentido anti-horário, quando vista de cima do tubo de cobre. A corrente criada gera um campo magnético secundário que desacelera o objeto. Vamos ler aqui a letra D, para ficar tudo mais claro e a gente entender o que é que está errado aqui cada um. A letra D ele fala que gera correntes elétricas com sentidos opostos nos tubos de cobre abaixo e acima da posição do ímã. As correntes criadas geram um campo magnético secundário que desacelera a queda do objeto. Antes falam de desaceleração da queda do objeto. Então, assim, isso aí, ambos estão certos. Né? Então, o que a gente tem que entender aqui é o que é que está acontecendo com a corrente elétrica. Né? O que está acontecendo com a corrente elétrica aqui de fato. Né? Vamos brincar com a lei de Lenz e a lei de Faraday aqui. Né? Que ele falou também de campo magnético. Mas a gente já vai entender porque gera assim, um campo magnético que desacelera. Então, assim, olha só. Você concorda comigo que as linhas de campo tá aqui, né? Então, o que é que está acontecendo com o fluxo? O ímã, ele é composto, galera, por diversas... O ímã não, o tubo de cobre é composto por diversas espiras, né? Então, aqui, ó, se eu for traçar... Vamos traçar pontos referenciais aqui no ímã, no tubo de cobre. Se eu coloco o tubo de cobre aqui, ó, eu tenho o início, certo? E eu tenho o fim, é uma queda. Eu tenho o início e tenho o fim. O que é que está acontecendo aqui ao redor desse tubo de cobre? Você concorda comigo que na parte de cima, em todo mundo que está acima do ímã, o que é que está acontecendo? O ímã está se distanciando de todo mundo que está aqui em cima, né? Todo mundo está acima, o ímã está se distanciando. Por quê? Porque ele está caindo. Se o ímã está se distanciando, o que é que acontece aqui? Nessa parte de cima aqui, se o ímã está se distanciando, eu vou gerar um campo magnético que é o quê? A favor do mesmo campo do ímã. Por quê? Porque se ele está se afastando, ele não quer que se afaste. Não quer que se afaste, a lei de Lenz. Ou seja,
qual seria a direção desse campo aqui, ó? Vamos pegar um ponto aqui, porque um cilíndrico vai depender de cada ponto aqui. Então aqui, se eu tenho um campo, a linha de campo tá para cá, eu vou justamente, vai ter uma linha de campo aqui, ó, que vai estar nessa direção aqui, certo? Estaria algo nessa direção aqui, ó, linhas de campo. Ou seja, vamos brincar aqui com a regra da mão direita agora. A gente precisa saber da regra da mão direita. Lembra? Aponta a direção da corrente aqui com o polegar e vê o campo, né? Como a gente sabe do campo, o campo está fazendo o quê? Nesse caso aqui, o campo está entrando, né? O campo está entrando, em qualquer lugar da aspira aqui. Se o campo está entrando, qual é o sentido da corrente? Nesse caso, para cá, né? Se eu tenho um campo entrando, se eu tenho um campo assim, vai depender muito da referência ao que a gente está usando, tá? Você pode fazer assim, né? Vai ter muito. Mas se eu tenho um campo que está entrando, desse lado aqui, ó, a minha corrente tem esse sentido aqui. Concorda comigo? Minha corrente teria esse sentido aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Minha corrente teria isso aqui, é o campo. Isso todo mundo que está acima do ímã. E aqui seria a minha corrente. E quem está abaixo? Quem está abaixo do ímã, o que é que está acontecendo? Vamos lá, vamos colocar agora de roxo aqui, porque tem muita letra aqui. O ímã está se aproximando, certo? E as linhas de campo do ímã aqui, ó, tá indo nessa direção. Só que o tubo de cobre, né, essa espira, não quer que se aproxime, quer que ele pare, quer que fique na estática. Então, se ele está se aproximando e o tubo quer que pare, o que é que ele vai acontecer? Vai gerar uma linha de campo aqui, ó, contrária para que ele se afaste, pare de cair. Ou seja, meu campo agora tá nessa direção aqui, em todo mundo que está abaixo do ímã. Meu campo aqui, concorda? Por que tá nesse campo? Porque as minhas linhas de campo tá para onde? Tá para cá, ó. Então meu campo aqui, ó, tá para cá. Nesse caso aqui a linha de campo tá para cá, então eu teria um campo do mesmo sentido aqui, só que aqui agora tá ao contrário. O campo não, a espira não quer que o campo que o ímã se aproxime. Então vai gerar um campo contrário. Então vamos lá. Se a espira nesse caso aqui tá indo, regra da mão direita. Se a espira agora tá entrando, qual é o sentido da minha corrente, ó? Para esse lado. Lembra o que estava acontecendo antes? Antes o campo estava entrando. Antes o campo estava para cá. E a corrente estava para cá. Agora o campo está no sentido totalmente oposto. Porque é o campo contrário. Para quem ele não quer que se aproxime. Então a corrente também está no sentido oposto. Ou seja, letra D aqui, ó. Gera correntes elétricas de sentidos opostos ao tubo do cobre abaixo e acima do ímã. Porque quem está acima quer que ele volte para ele parar, e quem está abaixo quer que ele pare. Então, um está puxando e o outro está empurrando. Basicamente isso. Então, isso aqui está correto. As correntes criadas geram um campo magnético secundário que desacelera a queda do objeto, que é justamente a queda, o que ele fala aqui, né, sobre a lei de Lenz, e também a gente sabe o sentido, né, da lei de Faraday, justamente no inspira aqui, ó. Regra da mão direita aqui, a gente vê o sentido, né, corrente, sentido. Show de bola, acabou, letra D. Então, porque aqui, ó, aqui a letra B está errada, por quê? Porque não gera somente uma corrente no sentido anti-horário, gera nos dois, né? Quem está acima quem está em cima é um, quem está em cima é o oposto. Porque um tá se afastando, o outro está se aproximando. Então, assim, questãozinha teórica muito, muito legal de se cair, tá? Muito legal mesmo. A aplicação aqui das duas, né? As duas andam coladas. Mas que você, né, não pode deixar de esquecer de jeito nenhum. Tem outras questões de Faraday lá para você trabalhar, tá? Mas lembra disso aí. Faraday justamente trabalha com a espira, né? E ele fala que com a variação do fluxo magnético eu vou gerar uma força eletromotriz, eu vou gerar uma corrente ali dentro daquele meu tubo cilíndrico, por exemplo, como foi nessa questão aí. Beleza, galera? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, pode jogar lá no grupo do Telegram que a gente tá aí pronto para responder. Beleza? Então tamo junto, até